Olá, meus amigos, tudo bem? Chegando para mais uma edição, número 4 do podcast Inspiração, um podcast diferente aqui, Muzaminho. Temas atuais de Muzaminho da região, além de histórias de vida que inspiram e transformam. Este é o nosso objetivo, podcast Inspiração número 4. Realização na parceria, site amaurijuniornews.com.br e também da Observe Produtora, nosso amigo Rafael Baldão, a Jéssica, o apoio da milbr.net, a marca da melhor internet. E hoje com a gente também, a partir de hoje, Casa Limpa, produtos para limpeza em Muzambinho, rodo, vassoura, esfregão de azulejo, desinfetante, citronela e muito mais. Nós vamos contar isso para você durante o podcast de hoje. Fale com o Lindolfo, a rua 7 de setembro, 1144. O fone 98838-8907. Olha, podcast de hoje é um podcast, eu diria, quase que internacional, né? Porque a nossa liderança hoje presente, o nosso convidado especial de hoje tem um reconhecimento nacional, tem um respeito, uma credibilidade nacional, sem dizer aqui da nossa região. E eu diria também que é uma pessoa que nos inspira, né? O que ele vem realizando, aquilo que ele acredita, o seu ideal, é para todos nós muito inspirador. Vamos bater um papo hoje com Fernando Barbosa. Seja muito bem-vindo, Fernando Barbosa, o Fernando do Café. É isso mesmo, Fernando? Seja bem-vindo. Bom, Mauri, muito obrigado aí pelo convite. E para nós é uma honra, né, estar participando de um programa Inspiração, ainda mais um podcast que está crescendo, a honra também de estar sendo entre os primeiros aí também, estar participando. Tem que agradecer ainda mais pela sua iniciativa, né, de estar trabalhando dentro da comunicação, inspirando outras pessoas, ainda mais com esse convite, fico muito honrado e lisonjeado também de estar participando do programa. A honra é nossa, Fernando, um privilégio enorme contar com você no nosso podcast Inspiração de número 4. Apresentando o Fernando Barbosa, presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas. A história de um visionário na cafeicultura da microrregião Sudoeste de Minas Gerais. Fernando Barbosa, também conhecido como Fernando Barbosa do Café, destaca-se como uma figura proeminente na cafeicultura, na política cafeeira, que vem desempenhando um papel significativo nas reformas socioeconômicas da microrregião no Sudoeste mineiro. Em 2020, Fernando, ao lado de outros produtores de café, criou a Associação dos Cafeicultores da região Sudoeste de Minas Gerais, hoje detentora da marca Sudoeste de Minas, região Sudoeste, não é isso? Olha, a região Sudoeste conta com a abrangência de 21 municípios da nossa região. Produção média anual de 2.600.000 sacas de café de 60 quilos ano. Área de produção, 178.530 hectares. Abrange 11.818 propriedades e uma população de 479.417 pessoas. Ufa, Fernando! Que grandiosidade que é essa, a Associação dos Cafeicultores. Nós vamos falar disso aqui no podcast de hoje. Mas antes, quem é Fernando Barbosa, produtor, fazendeiro, mega produtor, como é que é, lá da cidade de São Pedro da União? Conta pra gente. Bom, quem é Fernando Barbosa, para nós iniciarmos bate-papo, eu quero dizer para você que um pai de família, né, tem um filho já mais alto que eu, né, já tem sua vida aí já na trajetória principalmente voltado já à linha da sucessão e principalmente voltado para a questão aí de comércio também envolvido, tem uma empresa, né, hoje já consolidada, através da internet que deu essa oportunidade, tem uma esposa maravilhosa que me acompanha, né? Pode falar o nome dela, velho. A Gleida, até um abraço para a Gleida, e um beijo para ela. Que assim tem me dado força e sempre acreditou, né, nas nossas andanças. E hoje eu estou, né, como
à frente de uma região, né? Como presidente da Associação dos Cafeicultores. Então, muitas das vezes a gente trabalhando dentro da gestão na propriedade, mas também a gente com foco na política cafeeira, né? E com isso, esse trabalho de governança, ele é necessário e exige muito tempo. Então, eu se trato também como, junto com os associados da região, como uma família, porque a gente tem que estar junto, né? Se fala que é um casamento também. Então, não é só... Então, hoje, a família, ela está inserida em todo esse processo. Então, a dedicação que a gente tá junto com outras famílias e até mesmo conquistando essa questão das famílias, a família nossa, ela tem que... A política interna, a gente já faz dentro de casa. Então, a minha família me apoia 100%, graças a Deus, a Greida, o Fernandinho, né, Júnior, ele sempre me apoiou. Então, isso é muito importante, porque a gente tá saindo dentro da propriedade e fora da porteira. Então, se não tiver um apoio da família, realmente, dificilmente estaria trazendo essas conquistas que a gente almeja e tem esse reconhecimento, né? Fernando, ter um bom trânsito dentro do mercado, dentro de uma sociedade, de uma comunidade, é muito difícil ser unanimidade. Sim. A gente observa já há algum tempo, te conhecendo já há algum tempo, né? Admirador da sua personalidade, que você é uma liderança nata, né? A liderança se forma através de cursos, mas eu acredito muito naquela liderança do dom. A pessoa nasce com aquele dom de ser líder. Você tem trânsito junto aos produtores, junto às empresas que comercializam café, junto à cooperativa, junto a associações de café. A gente vê o seu prestígio junto à associação lá do Cerrado Mineiro, né? Como e quando despertou esse espírito de liderança na cafeicultura do Fernando Barbosa? Eu posso dizer para você que, até obrigado pelo reconhecimento, né? E obrigado pela questão de citar como liderança. Eu não me considero até uma liderança, eu considero, assim, um respeito, né? Então, esse respeito a gente não adquire do dia para a noite, né? Isso é feito na escola, né? Então, sempre apontou junto aos colegas, como a gente está participando em algumas ações, né? A gente participou até de uma ação junto ao município, que a gente dividiu o município em duas partes ali, como gincana, né? Que hoje, posso dizer, dentro do município ficou histórico, né? E depois aconteceu, eu fui sendo um dos secretários mais jovens que atuou dentro do esporte em São Pedro, e acabou conquistando aí na região, que transformou nos Jogos Abertos da MOG, que existe até hoje. E ali foi tendo espaço. Então, o Fernando Barbosa, né? Tinha vários Fernando Barbosa, né? Então, na área do café que eu defendo, que é o meu setor, né? Então, a gente acrescentou do café, né? Porque muita gente fala, o Fernando do café, né? Então, eu acrescentei o Fernando Barbosa do café justamente porque a gente tinha uma página, né? Ainda tem hoje, que é o Arruda São Pedro, Arruda, onde que eu moro, né, resido. É o bairro e São da Pedro, sua fazenda? Isso, da minha propriedade. E São Pedro da União, né? Então muita gente queria saber quem que era o Arruda São Pedro. E aí acabou destacando, assim, algumas personalidades, como alguns lideranças de cooperativa, que a gente já participou de um movimento de renegociação de dívidas e sendo produtor. Então acabou chamando a atenção de algumas autoridades nesse sentido, né? Quem que é esse cara? Falando de uma forma mais à vontade, o Fernando Barbosa é o menino da roça lá do bairro Arruda, é isso? Posso dizer para você que com muito carinho, né? A gente tem muita honra. Tem uma história, né? Meu avô teve um legado de vindo de Alterosa para Monte Belo e depois vindo para morar em São Pedro e construiu sua família ali. Meu pai, né, deu continuidade, e isso foi importante porque aí tem uma história, né, para se contar. E eu tô ali, né, justamente fazendo com que a produção ela não fica só no processo de comum, e sim saindo fora da porteira, a gente buscando algo diferente para entregar, né, não só dentro da conquista,
para o Arrudas, né? Mas também saindo ali do processo no município, também no estado, e eu acho que assim, ter esse reconhecimento internacional. Fernando Barbosa, Fernando Café, é jovem, tem 46 anos de idade e já tem toda essa credibilidade. Essa liderança que eu disse regional só acontece, Fernando, né? Pelo que eu te conheço já há alguns anos, pela sua credibilidade. Quando se faz, faz bem feito, né? E gera essa credibilidade. Você falou da questão da gincana, da área de esportes, também da Rádio União FM lá de São Pedro da União, que houve uma recuperação da rádio, hoje está forte lá, né? Eu acho que foi importante porque até envolve as redes sociais. Hoje a gente observa que é um processo de comunicação. A rádio também ela é muito forte, que ela é a comunicação no campo, né? A comunicação até dentro da cidade, naquelas empresas onde que o pessoal é costumeiro utilizar a rádio ainda como um meio de comunicação dentro do município. E quando a gente assumiu a frente, né, da direção, eu fiquei muito contente pelo convite, porque eu falei, a comunicação é algo que eu gosto, porém, realmente, eu não conhecia o processo da rádio, né, em si, e através de apoio de colegas, você mesmo foi um dos que apoiou muito, e a gente observou que precisava de uma estrutura de governança ali. E graças a Deus a gente entregou, né? Porque tudo é um processo, né? Então a gente tem que abrir caminhos para outros também, tá dando sequência, e a gente entregou ela mais redondo possível, financeiramente, como também a parte de audiência. Isso, graças a Deus, com colegas que apostaram também na rádio. Vamos falar de cafeicultura, especificamente a cafeicultura. Você assumiu essa liderança de criação de uma associação, por quê? Porque sentiu que havia uma defasagem de liderança, de trabalho, de ações, de política nesse setor. Por que você falou, não, a cafeicultura merece um trabalho específico? Por que você assumiu esse papel? A gente observou, na época, foram uma trajetória. Como eu comentei, a gente em 2015, nós realizamos o primeiro Fórum de Desenvolvimento da Cafeicultura, né? Foi até realizado aqui em Muzambinho. Foi né? aqui? Foi aqui em Muzambinho, onde que deu condições da gente trazer toda a cadeia produtiva para dentro de Muzambinho, ou melhor, não só dando uma vitrine para Muzambinho, como para o Brasil, que depois se tornou no Fórum Mundial, né? Depois realizado na Colômbia e depois segundo no Brasil. E com isso, teve algumas ações também, até de sindicalistas, que participaram de um movimento para renegociação das dívidas. E a gente esteve à frente, junto a essas participações. E dali foi acontecendo. Foram um caso também que aconteceu de importação de café. A gente fez um movimento junto com as lideranças lá em Varginha, né? Onde que mobilizou e paralisou uma das importações de café vindo, que era... A gente, no momento, achava que não era pertinente importar café, sendo que nós tínhamos um excesso, né, de produção. Então, tinha ali um desacordo com essa questão. Até mesmo vindo de outros produtos, sendo que o Brasil teria condições de tracar. E, diante disso, a gente observou que haveria uma falta de um processo de governança dentro da nossa região. A gente, primeiramente, buscou trazer com o sul de Minas, né? Que a gente achava que a gente era sul de Minas, né? Porque o pessoal comentava sul de Minas, né? E dali se começou com 3 pessoas, né? Eu, a dona Suzane, que é aqui de Minas, de Muzambinho. Santos Passos, né? Aqui de Muzambinho. O Marcos Porto Pimenta, de Jacuí. E a gente buscou parceria com o Sebrae. A gente fez um encontro em Guaxupé, né? Onde que a gente convidou, junto às redes sociais, aqueles produtores que tinham perfil de qualidade, participavam de concurso, para ali se formar um bloco de liderança, né? E foi muito interessante porque o Sebrae buscou trazer, junto à parceria, trazer consultores para fazer um levantamento da região. E ali apontou através de um diagnóstico que nós não somos sul de Minas, e sim sudoeste de Minas, porque nós estamos numa mesorregião, sim, né? De 173 municípios. De onde, Fernando? De Muzambinho? Onde que começa o sudoeste e termina? Por esse levantamento do estudo que foi feito, são 21 municípios apontados historicamente,
né? Que aqui nós estamos entre duas transição, né? Entre Mata Atlântica tropical, né? Mata Atlântica e Cerrado. E dali, pelo diagnóstico, as procedências através de história. O histórico que se levantou, por exemplo, na região da MOG, são através dos rios, através dos afluentes, né? Rio São João, Santana. E onde que está esse histórico? Através do documento, comprovando que esses municípios pertencem à região sudoeste de Minas. Aí apontou como Passos, né? Pertence à região, São Sebastião do Paraíso. Eu vou comentando aos redores, né? Sim. Arceburgo, Guaxupé, Cabo Verde, Botelhos, Monte Belo, Muzambinho, Alteraltas. Não. Aí já é uma outra regional, uma outra micro-regional que envolve, eles estão até buscando também o reconhecimento da região vulcânica, né? Que é muito... Apesar muito que aqui também, né? O vulcânico mesmo, na extensão ele é muito grande, né? Ele abrange várias regiões. Porém, o sudoeste de Minas a gente buscou, através de histórico, a indicação de procedência da história desses municípios. Apontou que são 21 municípios pertencentes à região sudoeste de Minas. São os 21 municípios que formam a associação. Sim, né? E até mesmo que você comentou, essa questão de destaque de liderança ou governança, isso aí posso dizer para você que ainda está num processo. Por quê? Ainda há uma defasagem ainda de lideranças que apontam como um trabalho na política cafeeira. Então a gente, através dali, foram buscando pessoas, né? Através do processo de extensão, que foi um dos primeiros processos, que é através da Emater, né? Identificando para trabalhar o processo da rastreabilidade dos cafés. Então veio através de uma certificação. Então foi o primeiro pilar que a gente buscou, foi através da Emater, para a gente trabalhar dentro das boas práticas dentro da propriedade, junto com parceria com o Sebrae. Depois a gente buscou parceria com o Instituto, né? Federal Sul de Minas, aí engloba tanto Muzambinho, Passos e tanto Guaxupé também, né? Tem uma extensão, um campus. E através dali também depois foi buscando outros parceiros, né? Que depois veio a UFLA sendo parceiro também. Justamente isso, para trabalhar o processo de governança dentro da região. A formação legal, a constituição da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas ocorreu em 2020, provavelmente, né? Nós conversamos. Como que foi essa formalização? Sim. Foi difícil, foi fácil, questão burocrática, de agregar, de mobilizar os produtores associados? Nós buscamos tanto na parte técnica como na parte jurídica também. Então, muito bem amparado, né? Primeiro foi um grupo de estudo. A gente trabalhou com os 21 produtores, né? Que é um produtor de cada município, a partir da hora que fez o diagnóstico. E para ser guardião da marca Sudoeste de Minas, então, houve algumas etapas, né? Um passo a passo a ser seguido. Então, dentro de um planejamento. Esse planejamento, então, ele requer, primeiro, a instituição ela ser formalizada por uma diretoria, né? Diretoria tem um conselho, que é o conselho regulador, o conselho fiscal, e depois foi um processo também de estruturação dentro da associação. E para esse processo, a gente se destacou, primeiro, os registros, né? Foi um dos primeiros passos. Foi registrado a marca, deu a entrada no IMA para fazer a delimitação das áreas e depois encaminhou para o NPI. E por privilégio, né? Eu acho que assim, seguindo todos os passos, a gente procurava não divulgar nada do Sudoeste, até para cumprir todo o critério, né, que é exigido pelo NPI. E, por nossa satisfação, em 2023 agora, fomos liberados, já seguindo todos os passos, liberado para fazer o lançamento da região Sudoeste de Minas, que foi a região com o reconhecimento mais rápido da história dentro do Sebrae. Região Sudoeste, o lançamento dia 28 de outubro do ano passado, ou do outro ano, não me lembro, em Guaxupé,
30 de maio. 30 de maio? Isso. 30 de maio, errei a data, então. Mas foi em Guaxupé, né? Foi em Guaxupé. Eu estava presente, inclusive, com o mestre de cerimônia, eu tive esse privilégio de participar desse momento importante. Pessoas muito fortes na nossa região, Dona Suzana Santos aqui na cidade de Muzambinho, Fernanda Baesso lá em Juruá, Marta Ferreira, Guaxupé, Jacuí, né? O Marcos Porto Pimenta lá em Jacuí, o Marquinho Pimenta lá em Monte Santo de Minas, o Denilson Macedo, aliás, é aniversário dele, Sim. lá na cidade de Juruáia. Contar com um grupo tão forte de lideranças jovens, uma nova visão, uma visão moderna sobre a cafeicultura, favoreceu muito essa formalização, né, Fernando? Sim, sim. E assim, a gente tem que agradecer, e é justamente nesse sentido, que se transformou numa família mesmo, né? Que através das reuniões, tanto presencial, nós tivemos um período para conquista esse reconhecimento, que foi a pandemia. Mesmo assim, a gente participava das reuniões e com isso, né, aquele momento que realmente a gente não sabia nem como é que seria, né, a questão da finalização da pandemia, mas a gente teve as reuniões e aí foi vendo aquelas pessoas que inspiravam, né, justamente aqueles que participavam de concurso e os concursos. Então, o Denilson, por exemplo, é através de uma boas práticas do Sebrae Tech, que é uma equipe do Origina, que foi acompanhando para fazer aqueles produtores que eles já têm uma produção de qualidade dentro da sua propriedade, que a gente chama de terroir. Ele descobrir realmente o que o solo, o potencial do solo, da sua árvore, do seu produto, né, teria de potencial, e talvez ele erre em algum manejo, né, que ele adequando, ele poderia, e isso o Sebrae Tech trouxe condições. E, por exemplo, o Denilson, que é um dos que está na capa, né, foi uma das pessoas que inspiram outros a estar participando, porque ele, colocando nas redes sociais com todo carinho, colocando, selecionando. É um menino, né, Fernando? É um jovem que hoje, assim, a gente tem um carinho especial por ele, porque até pela família dele, né, justamente assim, a gente acompanha, né, a evolução que ele teve. Muito bem, nós vamos falar sobre a região do Sudoeste para quem é leigo e quer saber o que é a região, o que significa isso para a associação, porque precisa ter uma importância, né? Mas objetivamente, quais são os objetivos dessa associação? Para o leigo, é comercializar café? É prejudicar algum setor? Não é, né, Fernando? Tem um significado muito grande nisso, né? Na realidade, assim, ela vai muito além, né, do produto, né? Ela vai muito além da região. Nós queremos, dentro de uma jornada de valor, né? Que isso aí, nós estamos no embrionário, acho que vai ficar até para os nossos netos, eu sempre comento isso. Só que precisa ser iniciado de um passo muito transparente e com muito compromisso, né? Tem que ter um comprometimento muito da propriedade, do produtor, para que essas conquistas, ela chega desde a origem até o consumidor final. Até está muito inserido na nossa logo, né? Que é justamente da origem da produção até a xícara. Então ele passa da origem, com um processo. Hoje nós temos uma plataforma que ela dá condições, junto com as origens brasileiras, porque está inserido junto com as origens, para a gente estar trabalhando esse processo de rastreabilidade. Por quê? Justamente isso, o objetivo é buscar novos mercados. Sim, mas a associação ela veio para promover. Ela veio para promover e dar condições do produtor, em vez dele trabalhar sozinho, ele trabalhar em conjunto, né? E com isso unindo força para buscar, sim, mercados, mas mercado para a região. Ele não é só inserido para a associação. Então, muitas das vezes, a gente ouve alguns comentários, mas essa marca é da associação? Não. A associação é guardião da marca. Então, qualquer eventualidade que acontecer, a diretoria ela é responsável pela marca. A marca ela vai muito além do produto café, porque ali insere a região, insere as empresas que estão ligadas, cooperativas, todo o processo de produção está inserido nessa marca. Então, a gente busca futuramente fazer com que ela gere valor, né? Ela sair de um processo comum, commodity, para, sim, uma valorização da sua marca. Como tem outras marcas, como champanhe, né? De champanhe, não existe champanhe de outra. Existe, por exemplo, outros produtos que estão utilizando e falam que é champanhe. Porém, champanhe só da região de Champanhe. Perfeito, perfeito. A associação é concorrente de alguém, Fernando? Não. Hoje, pelo contrário.
A associação ela vem a muito agregar, né? E agregar valor, porque tudo que está inserido, por exemplo, um hotel, um simbolismo do hotel, por exemplo. A partir da hora que você está colocando um produto de qualidade, né? Então ele passa a ser um produto que hoje a gente chama café, que é na linha commodity, ele é classificado como uma linha COB, né? Classificação Oficial Brasileira. Ali vê alguns defeitos e tal. A partir da hora que você seleciona esse café, que ele tem uma preciosidade ali, ele já entra numa linha de uma escala internacional, que é a SCA. Então, dali, você já vai enxergar produtos, né? Ou melhor, dentro do café, frutas, né, você vai conseguir a degustar um produto de melhor qualidade. Então, esse produto ele tem um manejo que ele exige, sim, uma questão de um café mais chamado especial. E para isso, ele precisa ter um valor mais agregado, né? E o mercado precisa enxergar. Então, quando a pessoa chega num hotel, que ele toma um café ali, e aquele café é de uma qualidade melhor, ele vai perguntar, mas que café gostoso, de onde que é? Né? Qual que é a origem? E aí o hotel também ele vai estar inserido, porque ele vai estar recebendo turista para vir conhecer as lavouras, né? Que a gente chama de trip de origem, que vem de outras regiões para a região, para conhecer aquela propriedade, conhecer aquela história. Então o produto café ele não é só inserido no produto em si, o grão de café, e sim a história. Se tem um envolvimento diferencial, que hoje a gente trabalha uma cafeicultura mais consciente, uma sustentabilidade. Então, exigem protocolos que a gente está seguindo e dentro de um planejamento justamente para agregação de valor. É possível fazer uma cafeicultura com governança e sustentabilidade. Esse é o objetivo também. Sim, é o muito chamado, né, ESG hoje, né, que justamente eu acho que vai muito além. A gente tem que ter transparência. Se você vai comprar qualquer produto, você quer saber de onde que esse produto veio. Se é um produto, um valor mais agregado, um valor mais caro, certamente ele passou por um processo de produção. Esse processo de produção, ele tem que ser acompanhado, né, criteriosamente. Então nós temos rastreabilidade. Exatamente, a rastreabilidade envolve. E também hoje nós temos um caderno de especificação técnica. Então, esse caderno de especificação técnica, vamos no simbólico, como se fosse a Bíblia da região. A gente tem que estar atuante com ela, a gente tem que entender e seguir. Exatamente para quê? Para que todos tenham um padrão. E assim, o consumidor enxergar esse padrão, de onde que vem, de que forma que é feito, e com muito transparente. Então, a gente está buscando fazer via blockchain. Para quê? Para que o consumidor, a hora que ele ter lá o QR Code na sua marca de café, no seu produto de café, ele possa apontar através de um celular, né? E ele buscar a história. Esse café é produzido na região sudoeste de Minas, lá do São João Onofre, em São Pedro da União, com manejo tal, talhão tal. Exatamente, produzido de o lote forma... e o talhão, né? Exatamente. Então, todo esse processo ele tem que ser catalogado, ele tem que ser passado muito transparente. A região sudoeste abrange 11.818 propriedades, mas não é esse número de associados que tem a associação. Quantos associados hoje, quantos produtores hoje estão associados? Hoje nós estamos com 72 associados, né? Estamos ajustando o processo até mesmo, está inserido alguns produtores e até mesmo agora a gente não se fala só associação, e sim região. Então, porque envolve toda a região. Então, agora nós estamos no processo de selagem do café. Porque quando a gente fez o lançamento da marca Sudoeste Minas, um mês depois nós fomos contemplados com a indicação de procedência. Então, a indicação de procedência tem que seguir o caderno de especificação técnica. Então, aquele produtor que está lá em Passos, por exemplo, que ele não é associado, ele possa usufruir da marca coletiva? Não. A marca coletiva é só quem é associado. Perfeito. Porém, ele está inserido na região sudoeste de Minas? Sim. Ele pode pedir o selo? Se ele estiver dentro do caderno de especificação técnica, seguindo, ele pode selar. Só que aí é um valor, né, diferente do que o valor que é para o associado. Porque o associado ele vai ser um diferencial nas promoções e até mesmo pelo valor do selo.
Queria falar sobre a identificação de procedência, a região sudoeste, né? Mas você acabou de explicar isso, né? A importância do consumidor saber de onde que vem aquele café, né? A rastreabilidade toda dele, né? A importância de se ter essa identificação é exatamente isso, né? Sim, até a gente trouxe aqui um folder, né, do Sudoeste de Minas. Aqui está especificando justamente o grão de café, né, passando por um processo de produção, armazenagem, que é um grão de café inserido, até na xícara, que é uma xícara de café. Então, origem à xícara. E é justamente isso, esse processo a gente vem através de um trabalho junto com a governança. Esse trabalho de governança, é lógico, determina tempo, né? Determina um estudo, determina passos, justamente para a gente chegar lá. O consumidor hoje, por exemplo, já tem as camisas que... Da onde que é feito o algodão? E através dessas plataformas, a gente já consegue, através da camisa, identificar como que é feita a produção de algodão. Apesar que é um processo diferente, o café ele exige muito mais rigor, né, dentro da propriedade, mas são feitas através de validação. Então, validação dentro da propriedade, validação dentro do armazém, validação depois no processo de transbordo, transporte, né? E torra e depois chegando no consumidor final. Então, isso aí é exigido não somente para aquele que é produtor. Então, hoje nós temos 72 produtores que estão com esse mesmo aninho de propósito, buscando mercado, mas também produção e produtividade. Porque nós damos condições através dos técnicos, né, que vêm atender os consultores, para trabalhar esse processo dos associados. Se ele não consegue fazer sozinho, a gente traz condições que ele aumente a sua produção, melhorando a qualidade, consequentemente o valor já está ali, né? Talvez a pessoa até não enxerga, mas nossa, se eu melhorei a quantidade, automaticamente ele está colocando dinheiro no bolso, até mesmo sem a questão do valor final, né? Perfeito. A conquista dessa identificação de procedência, região sudoeste, aconteceu em tempo recorde. E o lançamento contou, inclusive, com a presença do vice-governador lá em Guaxupé. Sim, e ali, a partir dali, nós gerou posso dizer para você que um reconhecimento maior ainda, que a presença do vice-governador, né, dentro do estado, fez com que o posicionamento da região sudoeste de Minas tivesse um reconhecimento da PL. O que é a PL? É um arranjo produtivo local. Esse arranjo ele vai dar condições de trazer. Foi em setembro, a gente até recebeu esse reconhecimento, né, através do governador, porque ele teve presente, ele viu a relevância que tem a região e a importância, porque as primeiras mudas de cafés depois da decadência, né, da questão de extinção lá dos cafés do Paraná, o IBC, né, que é o Instituto Brasileiro do Café, começou a trazer para essa região, dentro de um estudo, né, e essa região se apontou com grande potencial, como abrangeu e até disseminou várias qualidades geridas aqui pela região. Então, com isso, a nossa região tem condições de entregar um potencial muito além da produção que está hoje. Muito bem, estamos com o Fernando Barbosa, o Fernando do Café, presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas Gerais. Este é o podcast Inspiração número 4. Realização site amaurijuniornews.com.br em parceria com a Observe Produtora, Rafael Baldão e também a Jéssica. O apoio sempre da milbr.net, a marca da melhor internet. E também, a partir de agora, Casa Limpa, produtos para limpeza em Muzambinho. Clareador de piso, botina de segurança, seladora de vidro, espelhos, vidro de carro e limpa-móveis. Fale com o Lindolfo, Rua 7 de Setembro, 1144, fone 98838-8907. Vamos voltar aqui com o nosso amigo Fernando Barbosa. Fernando, o que é e que vocês defendem tanto cafeicultura consciente, Fernando? Tá dentro de um diferencial, né? Porque hoje você trazer o produto, qualidade, nós já consideramos com a linha comum. Rastreabilidade dentro de uma certificação, então a certificação também é um processo comum. Então, o que vocês têm diferencial? Qual que é o diferencial da sua região?
a gente buscava primeiro a agricultura regenerativa. Porém, para chegar na regenerativa, a gente identificou que há um passo, né? E é uma transformação muito forte e exige muito esforço da propriedade e até mesmo a forma de conceito, né? Desconstruir o que você já vem aprendendo com seu pai, né? E a sucessão agora, ela precisa se atentar ao que o mercado está buscando, né? O que o mercado está exigindo? Melhor impacto de defensivos químicos, né? E produtos que possa degrenir a parte ambiental. Então, o que a gente está buscando? Uma cafeicultura consciente para depois transformar ela buscando uma cafeicultura conservacionista, né? Quer dizer, é um passo e depois chegar na regenerativa. É lógico que essa transformação, ela não é do dia para a noite, né? Você precisa, para você reconstruir um solo, ele não é do dia para a noite, ele precisa de um espaço de tempo, né? Para ser trabalhado o solo, que ali estão as partes vivas, onde que está a comida da planta, né? A boca da planta está na raiz, né? E ali a gente começou a trabalhar o solo. Então a gente trouxe capacitação junto aos produtores, são 21 propriedades que estão inseridas nesse programa, e esses 21 abraçaram. Lógico que toda transformação, né, exige muita dedicação, e graças a Deus a gente está tendo um bom resultado, porque muita gente ainda se fala, vocês estão trabalhando a cafeicultura orgânica? Não. A gente está num passo de construção, né, e reconstrução do solo. E justamente ali muito se identificou, nossa, eu estava fazendo a adubação de fertilizante, mas meu café nem raiz tinha. Agora que identifiquei por que que eu não tinha produção, né? Minha produção era baixa. Ali estava a identificação. Então a gente está trazendo condições da pessoa enxergar o que a planta está exigindo. Então o solo, depois a planta, né, que é a árvore do café, e depois chegar no fruto. Então está tudo inserido para uma cafeicultura mais consciente. Na produção, no produtor e no produto. Isso chega no final, na ponta da linha, na xícara, que o consumidor lá na Europa vai identificar isso. Quem produziu esse café tem preocupação social, ambiental e tudo mais, né, Fernando? Exatamente. É um processo, né? Só que quem está inserido não volta mais atrás. Hoje 21 produtores que você falou. Sim. A associação está em 72. 72. E aí, como chegar a abranger esse pessoal todo? Esses vão inspirar outros, né? Até está dentro do nosso propósito, né? Inspirar e fomentar uma nova cafeicultura para uma nova região. Então, inspirar é justamente aqueles produtores que destacam, inspirar outros a participar, né? Então, fomentar é justamente fazer com que esses produtores, né, busquem soluções de agregação de valor para fomentar, né, a sua produção. Uma nova cafeicultura é justamente isso, trazendo, porque a gente está saindo na cafeicultura comum, né, inserido com muito chamando a mesma região sul de Minas para a região sudoeste de Minas, e uma nova cafeicultura é justamente isso, pensa na proteção do produtor, na melhor produtividade e com qualidade. Você falou agregação de valor, né? Agregar valor. Esse processo da cafeicultura consciente, ele é muito amplo, né? Questão ambiental, social, qualidade de vida, enfim, desenvolvimento de toda uma região, mas aquele produtor que está assistindo a gente, aquele mais tradicional, vai olhar para a televisão, vai olhar para o seu celular assistindo podcast, vai fazer assim, e isso aqui? Também, né, Fernando? Sim. Também. Sim. É agregar valor financeiro também, né? A produção dele. Tudo está relacionado à sustentabilidade, tripé da sustentabilidade. Existe um investimento. Então, né? Hoje, assim, a sustentabilidade ela envolve, né, a parte ambiental, social, né? E sim, a questão da rentabilidade está muito inserida. Se não tiver lucratividade, rentabilidade, você não tem questões. Até o sucessor vai falar, mas se meu pai não está tendo condições de manter a propriedade, eu vou manter? Não, eu vou trabalhar outra coisa, né? Agora, se ele está vendo que a produção está aumentando e está tendo condições de, dentro de um processo da produção,
tendo uma rentabilidade, aí sim ele vai continuar. Então a sucessão faz parte nesse processo. Só que a gente está buscando mecanismos para isso, que a gente já está participando de feiras, tanto, né, participamos primeiro piloto na regional, né? Tem através das Origem Minas, deu oportunidade. Tem as plataformas que a gente está cadastrando, através, tem o da Emater Educampo agora, né? Que é diretamente do campo. Tem o SIM, que é o selo de inspeção municipal, junto à MOG, que dá condições, pelo menos, o produtor colocar seu produto de forma controlada e até mesmo pelo selo dentro do município. E até mesmo vai muito além, porque a gente está participando de feira. A gente participou agora na feira nos Estados Unidos, né? Justamente fazendo com que esses produtores enxerguem. A gente ali, ninguém sabe de onde que é o café. Então ali a gente não procurou falar o café do fulano, do produtor e tal. É da região sudoeste de Minas. Então a gente levou esse café para promover, né, os cafés da região. E com isso já está tendo alguns atrativos que o pessoal quer procurar. Da onde que é esse café? E o Juliano Tarabal gravou um vídeo mostrando isso, né? Esse é o café da região do Cerrado, esse é o café da região do Sudoeste. Eu vi esse vídeo. É muito bacana. Nós estamos dentro de um fórum, né? São hoje 14 regiões, né, participantes, até mesmo inserido lá nessa, foi só 13 de Minas, né? Não é envolvido todas nacional, né? Então essas regiões justamente está buscando isso, fazer com que a origem brasileira controlada. Então todo no mesmo alinhamento, o mesmo propósito, para trabalhar os cafés das regiões. Quer dizer, nós estamos saindo de uma cafeicultura que lá fora é conhecido como Brasil Café Comum, para o Brasil dos cafés de origem controlada. Isso é um passo que vai ser trabalhado no marketing, né? A gente precisa trabalhar isso aí de forma muito empírica e até mesmo com união, né? Esforços de outras organizações, tá? A CNA, né? Que está inserido nesse processo. Sebrae muito diretamente nesse processo. Vemos agora fazer uma junção, que eu acho que foi muito importante, com a Apex e a BSA. Então, na onde que tiver os stands internacional, vai estar ligado junto ao stand da Apex e a BSA. Apex Brasil, né? E essa outra sigla é a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Exatamente, correto. Estou por dentro, tá vendo? Estudei bem a matéria. Né? Cafés especiais, Fernando, a nossa região é maravilhosa, é Muzambinho, Guaxupé, Monte Belo, Juruáia, Monte Santo, Guaxupé, São Sebastião do Paraíso, né? Que coisa maravilhosa. Jacuí, né? A gente conhece vários cafés aí. Qual que é a realidade hoje? A tendência é só evoluir, é só crescer, e quando que o produtor vai entender isso? Hoje já está tendo destaque através das redes sociais, o pessoal já está se atentando, né? Muitas vezes o comum, né? A hora que tem uma elevação de preço, talvez é por uma eventualidade que aconteceu no seu produto. Talvez uma eventualidade em questão climática. Tanto para cima um quanto para fenômeno, baixo, né? Exatamente, um fenômeno que acaba talvez tendo impacto com chuva de granizo, ou melhor, climático. E também tem as outras questões, né? Como a doença ou a praga. E aí acaba esse comum ainda prevalecendo. Por quê? Por causa da liquidez. É mais fácil você pegar seu produto com quantidade, com cafés tudo misturado, né? A gente chama bica corrida, e entregar no mercado da Bolsa de Nova York, que é o que determina o produto arábica, por exemplo, né? Então, aquele produtor que ele quer ter essa liquidez e trabalhar no comum, ele vai estar continuando. Só que a partir da hora que esses produtores que estão inseridos dentro de uma associação, que tiver uma jornada de valor, que ali tiver destaque, tanto na mídia quanto destaque dentro da sua propriedade, e também a remuneração, porque o seu produto, como por exemplo aqui nós temos do lado o exemplo queijo da canastra. Uns produtores que vendia seu queijo aí a um valor de X 19, 20 reais, hoje vende 45, um queijo natural, natural, né? E hoje um queijo todo trabalhado, com a maturação, que tem todo um processo, ele não é menos de 200 reais. Então, quer dizer,
E isso certamente a gente já vai buscar isso com o café. Café tem condições da gente ter esse valor no seu produto, e aí sim. Aí outros produtores falam, o que que eles estão fazendo que eu também quero fazer. Então, automaticamente, eles vão estar inseridos também. O futuro da commodity, do café comum, qual que é? Eu analiso que hoje o Brasil, ele está buscando de novo esse market share, né? Porque com espaços que aconteceu até mesmo da guerra e paralisou, né? Alguns espaços, né? Que alguns outros países tinham, né? Igual, por exemplo, o Canal do Suez, ali deu um impedimento. Então, abriu brecha para o Brasil de novo, né? Por exemplo, o Vietnã não se acordou isso, não viu o erro do Brasil que cometeu em 2012, né? E acabou que segurando seu produto lá. Numa dessas vezes, o Brasil buscou esse mercado. O comum, certamente, ele vai ter espaço. Por quê? Cada vez há uma mudança, adaptação, né? Então, por exemplo, o Conilon ele está sendo muito inserido agora nos blend junto à Arábica. O consumidor se atentou a isso. Só que aquele consumidor, aquele jovem que ele está lá, antenado, ele sabendo como que esse produto ele é feito, certamente ele vai procurar um produto melhor qualidade e não só o comum. Qual que será a produção deste ano, 2024, a expectativa, as previsões da Conab, da associação, enfim, qual será a safra de café arábica do Brasil esse ano, especificamente na nossa região também? Já tem uma estimativa, Fernando? Nós temos aí uma evolução de passos, né? Porque a gente observa que algumas instituições saía muito divulgando no seu relatório, né? Que hoje eu acho que acredito que a Conab deveria ser o melhor centralizador para esse levantamento. Porque ele tem dados vindo da extensão, né, da Emater, como do Procafé, como das cooperativas. Então, eu acho que seria uma régua para poder fazer com que esse mercado Brasil tivesse mais posicionamento. Porém, depois vem o IBGE, que controle com outros números, isso descredibiliza o país, né? Como tem outras instituições, até mesmo de mercado, que já estão, a Robomake, por exemplo, já estão vindo fazer suas pesquisas, porque não estão acreditando justamente nas pesquisas que são elaboradas pelo país. Porém, esses números, eles estão sendo crescentes. Muitas vezes, muitos produtores falam, mas esse ano nós não vamos produzir o que nós produzimos no anterior. Só que eu posso dizer para você, Mauri, que é errôneo. Você pode ver que os viveiros não sobrou nenhuma muda de café. Muitos dos viveiros se aponta, todos eles estão credenciados, só que não divulga esse número. Então, muitas das vezes é divulgado só a produção, mas no final acaba se tendo esse ano uns 10 a 15% a mais, sim, do que era a expectativa. Então, esse mercado ele veio, posso dizer para você que nós não vamos ter mercado no Brasil até 2050 para atender o mercado mundial. Certamente nós vamos ter que melhorar em gestão, melhorar em produtividade dentro da produção da propriedade e com isso para poder atender uma fatia. Mas vai faltar café no mercado. As exigências do mercado europeu para o café brasileiro são exageradas? Certamente sim. Eu acho que... Muito se questiona isso, né? O que errou no Brasil em 2004, por exemplo, não foi mudança da política interna, que eu acho que isso deveria ser trabalhado e muito. Porque a nossa política de regulamentação da NR31, houve um vácuo que poderia ser alterado, né? E muitas vezes pune o produtor por simplesmente uma matéria, por exemplo, uma matéria mal elaborada, talvez um erro de tradução, né? E aí talvez um jornalista aproveita, não discriminando nenhum jornalista, sim, pelo amor de Deus, né? Às vezes por falta de entendimento. Por falta de entendimento. E aí acaba gerando um desgaste, né? Naquele setor que movimenta a produção, e isso aí certamente afeta o mercado, afeta lá no exterior. Aí as exigências lá de fora, eles querem
Eles não fazem, talvez, mas eles querem cobrar do Brasil. E se está um preço elevado, aí sim, aí vem um bombardeio, porque é mercado, né? Qual que é a sua fatia? Perfeito, olha, estamos com o Fernando Barbosa, presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas, e eu tenho a absoluta convicção que um dos orgulhos do Fernando Barbosa é o Flores do Sudoeste. Conta para eu me encanto também com essa ideia, porque venho participando já há algum tempo e conhecendo as pessoas que fazem parte do Flores do Sudoeste. Conta pra gente o que é o Flores do Sudoeste, Fernando. Flores do Sudoeste surgiu através de... A gente fez um curso de Empretec, sabe? Então eu vou dizer que é até interessante. A gente tinha um desafio de construir uma empresa praticamente em 3 dias, fazer ela gerar lucro e no final ela ter um retorno e fechar a empresa. Então foi um desafio de uma semana que eu aprendi muita coisa ali, né? E eu, a dona Suzana e o Marquinho fez. Então, quando a gente... Marquinho Porto. E quando a gente trouxe esse processo de governança, é até bom que muitos não conhecem, né? Eu vou passar agora qual que é o processo de governança que a gente trouxe para a região. Foi através da Empretec. Quero agradecer ao Sebrae, que o Sebrae deu essa oportunidade para nós, né? Muda totalmente a visão da gente de comportamento e até mesmo de entendimento do que é a empresa, né? Se falo muito nós, e no Empretec se trata eu, porque a empresa é eu, né? Mas ali a gente começou a trabalhar o processo de governança, que tem a diretoria, tem o conselho regulador, o conselho fiscal, né? Que isso aí já é natural da região. E depois a gente inseriu um processo de governança que é através dos comitês. Então tem desde a produção até a xícara. Então tem a cafeicultora consciente, que é dentro da origem. Depois tem o processo de rastreabilidade, que é Flores do Sudoeste, né? Que aí, quando a gente trabalhou esse processo, ele fica no meio, justamente o processo de rastreabilidade. Mas quem que vai trabalhar esse processo? A gente identificou que as mulheres têm esse perfil, né? Essa delicadeza de poder trabalhar. Essa sensibilidade. Então, flores por quê? Flores do café. A flor está na onde que está a essência. Ali que está a perpetuação da espécie. Dali se nasce tudo. A simbologia, né? Com a mulher. Exatamente. Então, a mulher é esse que vai gerar o fruto, né? E aí sim a gente colocou, a gente convidou a dona Marta, né? Com muito carinho. Marta Ferreira. Jacuí, né? Isso. E ela já é uma liderança nata, né? Portanto, na parte turística, Montanhas Cafeeiras, ela desenvolveu todo o processo de Montanhas Cafeeiras, que hoje é um circuito turístico, né? Muito consolidado até, pelo nome. E dali se trabalhando a rastreabilidade. Então não é só um movimento. Muita gente fala, tem donas do café, tem outras, né? Projeto Florada, tem a Agrobatom e... então é mais um movimento. Mais Flores do Sudoeste. E na realidade, assim, é justamente um processo de governança. Para trabalhar com muito carinho as mulheres. E a gente tem um piloto que está dando um resultado super fantástico, que é com o Daniel e a Paloma, até mandar um abraço para eles. E a Paloma já está fazendo esse processo. Ela se inseriu dentro do processo de rastreabilidade, então a parte de certificação já ficou por conta dela, né? Então ali é justamente para fazer esse tratado de certificação, porque organização dentro da propriedade. E até aqui eu quero aproveitar, a gente trouxe o adesivo para você, né? Para você colocar no seu carro, e trouxe uma camisa que eu acho que, assim, para nós, é uma simbologia muito simples, porém, ela tem um propósito, né? Que é as pessoas que inspiram outros a poder, sim, a transmitir coisas boas, né? Dentro da família. Então, eu trouxe para você uma camisa que eu acho que, para nós, como que se uma dedicatória para as pessoas que dá espaço para nossa região. Até eu participo desde o início, praticamente, né, Fernando? Sim, e até... Eu me sinto da família.
você já faz parte da família. Faz parte Muito da bem-vindo. família. Muito obrigado, muito obrigado. E nós temos também uma ação estratégica do desenvolvimento do associado, né? Que está no comitê com a Juliana, que é a parte final, que é a promoção, é a parte dos negócios, as feiras, né? E justamente esse comitê é justamente para trabalhar a promoção dos cafés do Sudoeste de Minas. O Cafeicultura Consciente hoje está o Denilson e o gestor De Juruá, Denilson de Juruá Macedo. e o Reginaldo, né? O Que é Reginaldo também de Juruá, que é o esposo da Fernanda da Baez. Fernanda Baez, né? E depois no processo de organização dentro da associação, aí nós temos a parte de secretariado, né? Que hoje está em frente à Secretaria Executiva Fernanda Baez. Temos a parte administrativa e contábil, que agora está a Camila, né? Que é até filha de um associado, veio para somar muito com a região. Nós vamos estar contratando depois numa cafeicultura de comunicação e marketing e depois futuramente já trabalhar a identidade, que é um processo que vai além de um balcão. É praticamente assim, um balcão eletrônico de comercialização de cafés de origem controlada. Então, se tudo der certo, eu acho que vai ser um avanço não só para a região, mas para toda a cafeicultura no país. Perfeito. Fernando Barbosa, nós falamos das mulheres, das flores do Sudoeste, e dentre essas mulheres tem jovens, né? O jovem, diante dessa modernidade que nós temos hoje, desses avanços tecnológicos, dessa nova visão, dessa nova consciência que se tem do agronegócio de uma forma geral, o jovem está voltando, fala o termo popular, está voltando para a roça, Fernando? Sim, eu acho que eu tenho certeza. O campo, ele vai ser um espaço para sucessão, muito forte. Você vê muitas mulheres no campo, você vê muitos jovens no campo. Então, justamente por causa da tecnologia, quem que vai gestão, principalmente, quem que vai gestionar essa parte do campo? Hoje as tecnologias, você já vê tratores, né? Você já é controlado via praticamente por aplicativo, né? Você vê quem que vai manusear os drones, quem que vai manusear esse processo de evolução de comércio dentro da propriedade? Justamente os jovens. Então, por exemplo, os jovens que participam, até mesmo lá no exterior, os jovens que estão atentos são esses jovens que estão voltados à tecnologia. Então, eles estão atentos a vídeos curtos, a saber, opa, aquele agrônomo é jovem. Então, o filho foi para estudar lá no campus, né? E aprendeu justamente a questão de gestão e ele está voltando para o campo para trabalhar essa gestão. De que forma? Técnica, profissional, capacitado, né? Então, eu acredito que essa inserção ela vai ser muito importante. Fernando, a Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas já tem a sua sede, se pensa nisso e está aberta para outros produtores que de repente estão assistindo a gente e falam assim, não, mas eu quero participar dessa iniciativa. Como que funciona esse processo? Hoje nós não temos uma sede fixa, tá? Pleiteando uma em São Pedro por sede, né? Tá cedendo, um espaço, ela já está em construção já, para poder, principalmente a parte do laboratório, né? Porque dentro do caderno de especificação técnica, você tem o controle. Então, de que forma? Através de um QGlade fazer a avaliação desse produto, né? Para depois encaminhar. Está sendo já praticamente finalizado em Guaxupé também. No centro da cidade? No centro da cidade, né? Em parceria. Um espaço, não é sede, um espaço. Um espaço, exatamente. Mas nós temos o espaço, né? Que é através das instituições, que é a UFLA, né? Que fica em São Sebastião do Paraíso, e o Instituto Campus Muzambinho. Então, quer dizer, ela não tem uma sede fixa, ela vai ter uma sede rotineira para trabalhos da governança. E sim, os associados, ele pode acessar através do site, né? Nós vamos ter uma plataforma intranet e vai ter uma plataforma de cadastro agora. Ela já está quase pronta para ser lançado aí e a gente trabalhar os cadastros. Hoje, praticamente pode procurar a Emater, né? Que é a extensão, e a Emater pode estar indicando.
porque até mesmo aqueles produtores que estão voltados a esses critérios, né, para seguir os critérios. E aqueles produtores podem entrar na plataforma que é www.sudoesteminas.org.br. Uma última consideração, né? Uma penúltima consideração. O produtor, o cafeicultor, desde quando eu me conheço por gente, se fala assim, o cafeicultor sofre muito, ele tem prejuízo, a cafeicultura nunca foi isso, nunca foi aquilo, tal. O cafeicultor está parando de sofrer, Fernando? Eu acho que o produtor está mais antenado. Meu pai, quando comercializava café, simplesmente ele ouvia no rádio as notícias. Muitas das vezes as notícias, quando chegava, ou de manhã, ou de tardezinha, porque trabalhava o dia todo na lavoura, ouvia o rádio, talvez o comprador ele já tinha notícia, e aí pegava alguns grãos de cafés em coco, né? Fazia ali um esmagamento até com a botina, né? Ou talvez com um canivete para identificar a umidade. E aí o comprador chegava, ele com a sacolinha, seu café bebeu ou não bebeu? Era falado assim. Hoje já não. Hoje o produtor ele já está antenado. Então, através de um celular, ele já consegue prever até mesmo se programar a sua produção daqui a 3 anos, né? Então, ele está atento à qualidade, tecnologia, está atento até mesmo à questão de mercado, porque é justamente na bolsa, e até nas feiras, se programar, participar. Então, conhecer seus produtos. Por exemplo, ele através da sua xícara, ele já consegue identificar, ou esse talhão tem um potencial, então eu já vou separar esse café. Então, na hora do beneficiamento, ele já beneficia e guarda através de um processo, através de Green Pro, ou até mesmo para participar de concurso. Então, ele já está sabendo o potencial. São poucos ainda? São. Mas tem essas tecnologias, está a ponto. Então, a associação veio para isso. Fazer com que o produtor se enxergue. E o produtor está enxergando. Ele já está buscando novos mercados e para sair dessa linha do comum. Muito bem, Fernando Barbosa, presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas. Fernando, associação formalizada em 2020, mas esse sonho começou bem antes, né? Hoje, passado esse tempo, essa evolução e em tudo que se transformou a associação. Antigamente, não sei se hoje acontece, acredito que sim, o cafeicultor colhia o seu café, beneficiava ele e colocava na mão e cheirava dessa forma, sentia aquele cheiro do café. Hoje, qual que é o sentimento do Fernando com essa evolução toda da associação e o reflexo que tem na vida de milhares de pessoas? Quando ele pega o seu café e cheira, qual que é o teu sentimento? Mauri, eu vou simbolizar como uma taça. Quando você pega o seu produto, você cheira o café, ali você está enxergando que esse café está passando por mãos. Ele passa por mãos daquele que plantou, daquele que colheu, daquele que cuidou, daquele que cuidou, né? Daquele que teve um processo no terreiro com carinho, aquele que beneficiou, até chegar ali na mão para ele cheirar, para ver esse processo. Para chegar na taça, eu simbolizo como um vinho. Então, quando a pessoa está tomando o seu café em casa, ele está enxergando que ele passou por um transportador, quantas rendas ele não gerou? Você imagina qual que é o processo, aquele que está lá no escritório, que ele nem imagina, né, que ele faz parte do processo da cafeicultura. Porque um borracheiro, né, que ele vai lá, ele consertou aquele pneu, mas alguém transportou aquele café naquela carga que está gerando renda para sua família. Aquele que produz a sacaria, né, ou bag, então ele está gerando uma produção ali justamente, mas tem toda uma cadeia envolvida, né, uma cadeia produtiva envolvida. Então, quando você cheira esse café, ele tem um processo. Quando você toma esse café, você sente toda a essência de uma cadeia produtiva. Ali, se você está tomando esse café, você vai enxergar que o Brasil, das origens brasileiras, está inserido nesse processo. Muito bem, Fernando, te agradecer demais a presença.
saí lá de São Pedro da União, vim aqui em Muzambinho bater esse papo com a gente no podcast Inspiração número 4. Fazer questão de trazer você nos primeiros, porque a sua credibilidade, o seu amor pela profissão, pela cafeicultura, enfim, todo esse seu envolvimento regional é admirável. Você é uma inspiração para todos nós. Parabéns pelo trabalho, desejo pleno sucesso, estamos sempre à sua disposição. Grande abraço, Fernando. Muito obrigado, gratidão. Maria, eu que agradeço e você trouxe essa inspiração para nós todos e continua sendo essa pessoa sempre que vai inspirar vários, né, a seguir esse caminho. Eu que agradeço. Agradeço a todos a família do Sudoeste de Minas por nos acompanhar, nos acreditar e a todos que possa ter o nosso abraço. Muito bem, estivemos hoje com Fernando Barbosa, presidente da Associação dos Cafeicultores do Sudoeste de Minas. O Fernando do Café, que trabalho maravilhoso e que abrangência, que resultado, que reflexo que tem na economia, no dia a dia de milhares de pessoas aqui na nossa região. Podcast Inspiração número 4, realização, parceria, site amaurijuniornews.com.br e Observe Produtora Rafael Baldão, Jéssica, trazendo temas atuais de Muzambinho da região, além de histórias de vida que inspiram e transformam. O apoio sempre da milbr.net, a marca da melhor internet, e também de Casa Limpa, produtos para limpeza em Muzambinho, rodo, vassoura, esfregão de azulejo, desinfetante, citronela, clareador de piso, botina de segurança, seladora de vidro, espelhos, vidro de carro e limpa móveis. Casa Limpa, fale com o Lindolfo. Rua 7 de setembro, 1144. O fone é 988388907. Coloque aqui na telinha também a sua empresa. Venha ser um parceiro do podcast Inspiração. Muito obrigado a todos, um fraternal abraço e até a próxima.